A psicologia, ela é fantástica, né? Ela é maravilhosa porque ela contribui muito para o entendimento do ser humano, né? Então é um complemento. Eu acho que o coach hoje ele vem num complemento com a psicologia. Eu tive várias pessoas que estudaram com a gente, fizeram cursos com a gente, psicólogos, com mestrado, doutorado, pessoas extremamente importantes no cenário aí, né? Renomados, e que também foram buscar esse conhecimento da formação em coaching para agregar no conhecimento e poder ajudar mais as pessoas. Nossa, show de bola. Nós estávamos falando aqui do assunto do Will Smith, lembra? Exatamente. Falando do assunto do Will Smith. Já vou trazer aqui pro pessoal, para aquecer o pessoal fazer pergunta. Vai começar quente isso, né? Nossa, polêmica. Apesar que ele teve uma atitude muito nobre, né, como vocês mesmos dizem. Ele fez uma atitude que ele considerou errado, ele se desculpou, ele reconheceu, né, que aquilo foi um excesso, tudo. Mas se nós pudéssemos, vocês como coach, pudessem analisar essa situação, o que vocês poderiam pontuar como positivo, negativo e também justificável? Eu acredito até como... Fala só mais um pouquinho, Tatiana, como perto. coaching, eu acho que, assim, eu acredito ser um pouco difícil, até porque eu não tenho relacionamento, né? Hoje o que eu conheço dele é simplesmente pela TV, pelos filmes, então... E assim, e pelo filme não é ele, né? A gente sabe que ele tá ali, ele tá encenando com um personagem. Então é difícil, eu, pelo menos na minha visão, não sei da Roberto, mas na minha visão é difícil a gente falar como coach. Mas eu agora falando como mulher, né, como ser humano, como filha de Deus, é aquilo que eu estava falando para você antes até da gente iniciar. É difícil de falar, de querer julgar, não quero trazer nenhum julgamento sobre a vida dele, mas eu analiso pontos, né, bons e ruins. Bons é de enxergar um homem que defende a família, que defende a esposa. Ele literalmente enxergou que ele e a esposa fazem parte de um só corpo, né, porque quando a gente casa, nos tornamos um só corpo. Então ali, acredito eu que acabou acionando uma ira dele pelo fato de ser o próprio corpo dele ali sendo, né, exposto através de uma piada, numa situação tão delicada. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende hoje, né, a questão emocional, que é uma questão que hoje podemos falar que o mundo sofre com a questão emocional. As pessoas hoje agem pelo emocional e não pelo racional. Ela não pensa, porque se ele pensasse um pouquinho e deixasse a razão falar um pouco mais alto, provavelmente ele não teria tido a atitude de levantar diante de tantas câmeras, o mundo inteiro. Mas, né, o ponto negativo é ter agido com a emoção, né, sendo numa situação, num ambiente tão complicado como ele estava. Exigiria mais dele pensar mais do que sentir, razão, né? Mesmo, porque ele não teria necessidade de levantar dali, né? Mas é aquilo que eu falei, né? São pontos bons, pontos ruins, mas a parte nobre dele de pedir desculpa, eu acredito que ali já encerrou o assunto, entendeu? Até porque quando a gente para pensar, quantos de nós não tomamos atitudes, né, erradas no decorrer do dia, e a partir do momento que você respira, você, né, volta pra tua razão, acho que a partir do momento que ele assume, errei, desculpa, eu acredito que assim, a imagem dele já volta ao normal, né? Pelo menos assim, na minha visão. Sim, o erro fica... tira o fruto do erro. Sim. Vamos se dizer assim. Tira o fruto do erro. Na sua visão, o Roberto, apesar que nós já estávamos conversando, eu mais ou menos já estou um pouquinho informado da visão de vocês. Mas só para o público entender, porque, primeiro, que é um assunto que está em alta. Segundo, que eu acho que isso vai diretamente no que vocês trabalham. Sim ou não? A Tatiana acabou de falar, tipo, nós estamos num mundo desequilibrado. Não foi essa palavra que você usou, mas se eu puder acrescentar essa. Estão doentes emocionalmente, né? Exatamente. E na sua visão, tipo, quais são os pontos positivos, negativos e o que se justifica ali naquela situação? Justificar, erro não se justifica, erro se corrige. Né? Então ele cometeu um erro, porque a violência, ponto negativo foi partir para a violência. Ponto, né? Então, a agressão física, você vai lá e fala, poxa, perdeu a razão. Por um outro lado, você olha realmente o leão de dentro de casa falando, cara, você sabe a situação que eu estava passando dentro da minha casa? Então, as pessoas estão debilitadas
E aí como é que eu vou julgar se ele talvez seja hoje uma vítima de uma outra vítima? Eu não sei como foi a infância dele, eu não sei o que ele aprendeu durante a infância, qual o gatilho que de repente ativou para ele poder tomar aquela atitude de ira, ir lá e dar um tapa no rosto de uma outra pessoa. Mas, poxa, uma esposa doente, perde o cabelo, aí ele olha pro lado, a esposa, sabe, chocada com o que ela tinha acabado de ouvir. Você tinha até falado daquela cena do aquele lado da câmera que mostrou como que ela recebeu, né? Mostrou ela, assim, conformada. Poxa, é difícil eu julgar e falar assim, nós somos seres humanos. É errado, ok. Erro não se justifica, erro se corrige. Ele foi lá, com muita humildade, disse que estava errado, pediu desculpas, trouxe uma outra visão, né, dele em si, arrependimento em si. Então, eu prefiro ficar com essa imagem do arrependimento. Sim. E se reconhecer assim, ó, eu errei, me perdoa, não deveria ter feito isso. E ele fala, né? Ele fala que ele tem um chamado pro amor, né? Ele no momento lá da entrevista dele, emocionado, dizendo que ele tem um chamado com amor. Então, foi um momento de erro que aconteceu com vários personagens bíblicos, acontece com qualquer um de nós que somos seres humanos, estamos sujeitos a isso. Agora, o mais importante é como que ele vai reagir nesse pós. Se realmente o pedido de perdão foi sincero, foi de coração, e a maneira com que ele vai reagir agora nesse pós. Porque tem pessoas que erram e que tomam uma atitude dessa, e no pós, mesmo ela estando errada, ela continua achando a certeza dela e que ela está certa e pronto, acabou, e que está todo mundo errado. Então, quando a gente começa a julgar isso, e começar a julgar, por exemplo, Will Smith, você está errado, tudo que você fez está errado, você perdeu toda a razão, pronto, acabou, e eu julguei ele. E aí eu também não gosto de entrar nesse campo, porque como é que eu vou julgar alguém? E aí eu entro como cristão e eu falo, pô, pera um pouquinho, quem sou eu para apontar o dedo e dizer que ele está certo ou está errado? Se no momento que ele pediu desculpa, ele pediu perdão, e se Deus nos ensinou que a gente tem que perdoar, o que eu vou falar além disso? Né? Então, foi uma atitude romântica, que eu acho que você chegou a falar sobre isso, acho que antes da nossa... O defender a mulher, né? O defender a mulher foi romântico, e, né, teoricamente, aquela coisa do homem defender a mulher. Isso. Mas a forma, né? A forma... Se você vai pensar agora, depois, você fala, poxa, ele ia ter a chance de ir no microfone, de repente poder falar, ou ir lá pro rapaz e poder falar que não gostou. Né? Aí depois você acaba tendo várias outras... Aí é a forma de você manter o equilíbrio, né? Porque quando as pessoas explodem, tem momentos que você não vai conseguir pedir desculpa. E aquela atitude que você tomou, aquele erro que você cometeu, aquilo vai pagar muito caro pra você. Então a gente pega, por exemplo, Moisés, quando feriu a rocha. Então ele ficou 40 anos no deserto. E perdeu a oportunidade. E ele perdeu a oportunidade porque ele ia falar, tá bom, Deus, me perdoa, eu errei. Na hora que Deus chama ele pra conversar, ele diz, olha, eu errei, eu tive ira e eu feri a rocha. Ele pagou por aquilo que ele errou. Ele pediu desculpa. Deus perdoou ele. Né? Foi. Mas ele não conheceu o paraíso. A terra prometida. A terra prometida. Canaã.